Bom, gente, vamos voltar a falar aqui no Faixa Livre sobre a situação dos povos indígenas no Brasil, um tema recorrente aqui no nosso programa ao longo dos últimos dias, e para isso eu vou ter o prazer de receber para conversar com a gente a advogada e membro da assessoria jurídica do Conselho Indianista Missionário, o CIMI, Paloma Gomes. Paloma Gomes, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu espero, em alguma medida, poder contribuir com esse debate que é tão importante no nosso país, né? Ainda mais na última semana, que nós tivemos aí algumas novidades, né? Novidades importantes, viu, Paloma? Eu quero agradecer a tua presença aqui para fazer esse papo com a gente. O CIMI já contribui há muitos anos aqui com o nosso Faixa Livre, e primeira vez que a gente conversa, mas é muito bom tê-la aqui conosco para a gente trazer as questões relativas aos povos indígenas, os temas fundamentais que foram debatidos aqui no nosso país. Tivemos uma notícia que, acima de tudo, trouxe esperanças em relação aos direitos dos povos originários, ou Paloma, que foi essa anunciada pelo governo federal na semana que passou, durante a COP30, a homologação de 4 terras indígenas nos estados de Mato Grosso, Amazonas e Pará, e também a assinatura de 10 novas portarias declaratórias para avançar na demarcação de terras indígenas aqui no nosso país. Os documentos foram assinados pelo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, e reconhecem oficialmente os limites de novos territórios, uma etapa essencial antes da homologação final, que é feita pelo presidente da República. O anúncio foi feito pela ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara. As 4 áreas homologadas, primeiro falar das áreas homologadas, 3 delas ficam no Mato Grosso, a TI Manoque, no município de Brasnorte, a TI, a terra indígena, né, Manoque, a terra indígena Cachuianá, ou Cachuiana, Tunaiana, em Campos de Julho, Nova Lacerda e Conquista do Oeste, a terra indígena Estação Parecis, ou Parecis, fica localizada em Diamantino. A 4ª terra indígena é a Cachuiana Tunaiana, que fica entre os municípios de Faro e Oriximiná, no Pará, e Nanhundá, no Amazonas. Já os territórios demarcados estão no Amazonas, Vista Alegre, da etnia Murá, na Bahia, a Tupinambá de Olivença, também dos Tupinambás, a Comexatibá, dos Pataxós, isso no Amazonas. No Amazonas. Os Guaranis serão contemplados com 5 demarcações. A Ipoí Triunfo, no Mato Grosso do Sul, a Sambaqui, no Paraná, a Caagui, ou Caagui Rovi, e a Caagui Mirim, e a Pacuriti, as 3 em São Paulo, no estado de São Paulo. Já os Mundurucus terão a terra indígena Sauré Bapim, no Pará, já demarcada, e a Pancará da Serra do Arapuá, em Pernambuco, para os Pancarás. Essas portarias, Paloma, de demarcação representam o reconhecimento institucional sobre o direito às terras indígenas e também a definição dos limites dos territórios. A demarcação das terras ocorre em sucessivas fases, que demandam a edição de atos administrativos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e também da Presidência da República. A decisão final desse processo é do presidente Lula, como já foi dito, mediante decreto, decidindo sobre a concessão definitiva da titularidade das terras indígenas às comunidades. Uma notícia importante, mais uma vez, Paloma, diante da demanda dos povos indígenas no nosso país, desde o início desse governo, inclusive, a gente tem tratado muito disso aqui no programa, conversado com lideranças indígenas, da necessidade de se fazer novas demarcações, enfim. E eu queria uma análise tua, do CIMI, a respeito dessas homologações e também da assinatura dessas 10 portarias declaratórias. Qual é o tamanho desse avanço que a gente tem a partir do que foi anunciado na semana passada, Paloma? Então, Anderson, na verdade, primeiro, assim, eu acho que na verdade, foi um conjunto, né, como você pode mencionar, né, de atos da administração pública federal em relação ao processo demarcatório. Como você mencionou, ele é bastante complexo, né? Levam-se anos para chegar até uma conclusão final, que é o decreto homologatório do presidente da República, ainda depois vai ser registrado como patrimônio da União pela Secretaria de Patrimônio Público.
Então, é um processo muito complexo, que leva 11 anos, né? E foi anunciado de uma só vez, não só os decretos homologatórios, como as portarias declaratórias pelo Ministro da Justiça. Também foram criados alguns grupos de trabalho e também publicados relatórios pela FUNAI em relação a estudos que já haviam sendo feitos. Então, assim, foi um grande gesto da União, que é quem tem o dever constitucional de demarcar as terras indígenas no país, né? Mas isso, mais do que um ato da administração pública, na concepção do Conselho Indigenista Missionário, na verdade, fruto de muita luta, de muita resistência e de muita resiliência dos povos indígenas que aguardam há muitos anos a demarcação dos territórios, né? Há um passivo absolutamente grande do Estado brasileiro em relação à demarcação das terras indígenas. O último, inclusive, relatório de violência lançado pelo CIMI, com os dados de 2024, segundo a análise feita pelo CIMI, existem ainda, com pendência, no processo demarcatório, mais de 850 terras indígenas no Brasil. Então, embora se comemore, né, essa determinação política do governo Lula em demarcar as terras indígenas, que é muito bem-vindo e necessário, mas ainda assim há muito para ser feito, né? E os povos indígenas reivindicam há muitos anos, né, estarem nos seus territórios, estarem em paz nos seus territórios, sem nenhum tipo de ameaça, podendo viver a vida conforme suas tradições, sua cultura, né? Então, é isso, a gente não pode desvincular esses atos da mobilização dos povos indígenas no país. Sem dúvida alguma, é uma iniciativa importante, mas ainda insuficiente diante das demandas que estão colocadas. E eu queria justamente questionar a respeito disso, viu, o Paloma? Porque óbvio que isso caminha na direção de atender as demandas dos povos originários, dos povos indígenas por demarcações, mas a gente ainda está muito longe de chegar ao cenário ideal. Por que a gente não consegue chegar lá? E por que esse quadro, Paloma, ele tem avançado, essas demarcações ao longo do governo Lula, isso tem caminhado a passos de tartaruga? Porque a gente sempre fala aqui no programa que essa gestão do governo Lula se colocou como uma gestão de reconstrução nacional e, em muitos casos, a gente não tem visto essa reconstrução se dar da maneira que era desejada ou da maneira que o Brasil precisa, acima de tudo. Por que, em relação aos povos indígenas, essa ideia, essa necessidade de demarcação, ela caminha a passos tão lentos? O que é fundamental na hora da gente analisar esse processo em que o governo Lula tem tantas dificuldades ou, acima de tudo, pouca vontade política para demarcar territórios dos povos indígenas? Então, Anderson, primeiro que a gente foi um país colonizado, né? O Brasil ele traz a marca de um processo de colonização absolutamente grande. E essa colonização trouxe muitas marcas, né? Não só do ponto de vista subjetivo, né, para a sociedade brasileira, no sentido de que os povos indígenas não devem ser exterminados, as terras dos povos indígenas devem ser apropriadas por aqueles que produzem. E ao longo da história, né, acho que a gente passa por um processo histórico de violência direta, né, nesse processo de colonização, mas de uma resistência muito grande da elite brasileira e do capital brasileiro de reconhecer que essas terras já eram habitadas, né, que há povos que vivem nessas terras, protegem essas terras, né, estavam aqui muito antes da chegada dos portugueses e dos europeus. Então, o processo histórico brasileiro, ele já teve muitas amarras, né? Porém, ao longo dos anos, também, a gente teve um processo de resistência dos povos indígenas, né? Que culminou, obviamente, um marco histórico nosso, enquanto sociedade brasileira, para chegar à atualidade, a Constituição Federal de 1988, que ela traz um rompimento, né, primeiro com o regime tutelar, porque antes o Estado brasileiro
tutelava os povos indígenas, além de apropriar de suas terras, né, muitas vezes incentivado pelo próprio Estado, e a gente tem dados históricos em relação a isso, como a ditadura militar, inclusive, incentivou a apropriação das terras indígenas com o uso do Estado brasileiro através de muita violência. Então, a Constituição de 88, que teve mobilização indígena permanente durante a Constituinte, ela trouxe um marco de rompimento, primeiro, do regime tutelar, ou seja, os povos indígenas têm a sua autodeterminação, são sujeitos de direito e precisam terem isso respeitado. Um outro marco muito importante, em 88, que é o Estado reconhece que os povos indígenas têm direito à posse tradicional das suas terras, mas a sua vida, a sua cultura, sua tradição, a sua língua, e que compete à União, né, o dever de demarcar e proteger essas terras. E a Constituição de 88, ela traz também que os direitos indígenas à posse dos territórios, elas são originárias, ou seja, anteriores à própria Constituição. Então, o dever do Estado é entender, né, quais são esses territórios, e é por isso que a gente começa falando num procedimento administrativo para verificação ali dos requisitos em relação a essa tradicionalidade, para fazer esse estudo e demarcar no sentido de proteger os limites territoriais dessas terras, né? Então, a União ela tem um dever constitucional de fazer isso. Mas desde a Constituição de 88, o processo histórico de resistência aos povos indígenas, ela permanece, né? Então, a gente teve, por exemplo, a criação do marco temporal, que é uma narrativa, né, de que, olha, só vão ser demarcadas as terras indígenas, onde os indígenas estavam em 88 ou estavam disputando essas terras em 88. Só que o marco temporal ele ganhou uma dimensão jurídica que acabou anulando muitos processos demarcatórios durante alguns tempos. E posteriormente nós tivemos um julgamento muito importante do Supremo, recente agora em 2023, que também foi fruto de muita luta, muita incidência política, jurídica dos povos indígenas, das organizações parceiras, né? Onde o Supremo diz e fala, não existe um marco temporal, a Constituição não estabeleceu esse critério temporal. O Supremo vai e reafirma, olha, é um direito originário, a União tem que demarcar, enfim, e o Supremo, ele, nesse julgamento que é de repercussão geral, que ficou conhecido como julgamento do marco temporal, o Supremo trouxe ali várias balizas constitucionais. Porém, o Congresso Nacional, e a gente chega aos dias atuais, no mesmo ano ele promulga uma lei, que é a Lei 14.701, que diz tudo que o Supremo disse e tudo que a Constituição Federal disse em 88, né? Estabelece marco temporal, estabelece vários ritos, alterações no procedimento demarcatório, que dificulta a demarcação das terras indígenas, exigências esdrúxulas que fogem de qualquer rigor científico antropológico, e mais, a lei ela torna nula todas as demarcações que não atenderem seus dispositivos. Então, assim, essa lei ela vem para travar o processo demarcatório e fazer uma afronta. O Congresso Nacional ele afronta o Supremo Tribunal Federal naquilo que o Supremo decidiu e afronta também porque o presidente Lula havia vetado partes da lei, né? E promulga, né? Então, derrubou os vetos do presidente e promulgou essa lei. Essa lei ela tem criado um impasse jurídico muito grande, né? Porque, ao mesmo tempo, FUNAI tem que rever seus atos administrativos em alguma medida, adequar algum desses atos, mas tem criado um impasse jurídico muito grande. Enfim, então hoje a gente tem uma lei ordinária, claramente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal ainda não fez uma apreciação da constitucionalidade da lei. O ministro Gilmar Mendes abriu uma conciliação para tentar resolver esse impasse, mas até o momento não teve uma definição em relação a isso. Você tem a Constituição Federal e você tem a interpretação do Supremo. Então, esse emaranhado de coisas, eu acho que, em alguma medida, fez com que a administração pública ficasse um tanto mais receosa, né, de avançar nos atos, mas
no atual contexto, o governo federal fazendo análise de que essas limitações que a lei coloca, né, não se aplicavam nesses casos concretos que foram, obviamente, demarcados. Mas, em síntese, Anderson, eu fiz essa viagem toda para a gente entender. Em síntese, eu poderia dizer que a gente que é o poder do capital tentando de toda forma, e aí eu estou falando de setores contrários, né? O agronegócio, as mineradoras, que agora entraram aí nesse cenário de disputa das terras indígenas, que querem se apropriar dessas terras, né? Que não querem ver essas terras para os povos indígenas, que são seus guardiões e a proteção, que fazem a proteção das terras e do meio ambiente aqui no país. Enfim. Como sempre, né? Como sempre, o poder do capital influenciando todas essas questões. Agora, o Paloma, o governo, na semana passada, também durante a COP30, assumiu o compromisso de regularizar e proteger 63 milhões de hectares de terras indígenas e quilombolas até o ano de 2030. Não sei se a gente vai chegar a esse número diante enfim, das demarcações que estão acontecendo ao longo dos últimos anos. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso e também, e principalmente, falasse sobre o seguinte: a bancada ruralista apresentou uma notícia crime contra o governo Lula justamente por conta dessas demarcações de territórios que foram anunciadas na semana passada. A Frente Parlamentar da Agropecuária citou a homologação de terras em desacordo com a lei do marco temporal, que foi aprovada pelo Congresso, citada por você, inclusive, também, ainda há pouco. Nessa peça, a Frente Parlamentar afirma que o governo prioriza narrativa externa em detrimento do cumprimento da lei. Os jornalistas dizem que essas demarcações provocam uma escalada de insegurança jurídica. Vocês do CIMI concordam com essa alegação da Frente Parlamentar Agropecuária? É pertinente essa alegação deles, que é feita na Justiça? É um questionamento plausível na avaliação de vocês, do jurídico do CIMI? Então, vamos lá, Anderson. A primeira informação que você traz, eu realmente desconhecia. Estou feliz em ter essa notícia de que o governo federal, que o Brasil estabeleceu essa meta, né, de concluir não só a questão das demarcações das terras indígenas, mas também a regularização dos territórios quilombolas. O que a gente precisa objetivamente é essa determinação política que a gente viu ao longo dos governos, né? Nem vou falar do Bolsonaro. O Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena, né? Embora fosse um dever constitucional. Mas a gente viu ao longo dos anos uma timidez da União em cumprir a Constituição por receio da hostilidade do setor contrário, né, à própria Constituição Federal. Então, você vê que quando o governo federal anuncia essas medidas, né, o setor contrário ele acaba se mobilizando e aí essa denúncia aí que foi feita pela frente parlamentar não nos surpreende, mas é interessante porque ao mesmo tempo que o governo está cumprindo a Constituição Federal, a frente parlamentar diz que ele está prevaricando. Ou seja, ao longo de mais de 37 anos, ou 36 anos, desde a Constituição Federal, o fato do governo não ter demarcado todas as terras, e é importante lembrar, Anderson, que o governo, que a União tinha um prazo de 5 anos após a promulgação da Constituição para demarcar todas as terras indígenas. Esse prazo não foi cumprido. Mais de 30 anos. E a Frente Parlamentar em nenhum momento fala que os governos anteriores, ou mesmo esse governo, prevaricou em relação ao cumprimento da Constituição Federal para a demarcação das terras indígenas. E agora vem dizer que o governo está prevaricando porque está cumprindo a Constituição. Então, é bastante, enfim, interessante essa narrativa, mas do ponto de vista jurídico, constitucional, né, não há absolutamente nenhum fundamento para que essa denúncia seja levada adiante pelo Procurador-Geral da República, o ministro Paulo Gonet. Então, assim, eu acho que a preocupação da frente parlamentar deveria ser outra, né? Seria justamente a defesa da Constituição Federal
e o cumprimento dela pelo Estado brasileiro no que diz respeito aos direitos dos povos indígenas, não ao contrário. Tem dúvida, mas essa turma só está preocupada com seus interesses, acima de tudo, com os interesses financeiros da frente parlamentar, e, lamentavelmente, o governo Lula acaba aquecendo as demandas desse pessoal. É o que a gente tem visto, especialmente diante desse plano safra multibilionário para o agronegócio ao longo dos últimos anos, que permanece, enquanto a agricultura familiar tem ali um percentual muito restrito desse plano safra, um negócio inacreditável, uma economia que se primariza ou se reprimariza a cada ano que passa. Paloma, eu também queria te questionar a respeito do seguinte: como é que os órgãos de proteção dos povos indígenas, especialmente a FUNAI, têm lidado com esses recentes ataques que determinados povos indígenas têm sofrido, em especial os Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul? Na semana passada a gente teve mais o assassinato de um indígena Guarani Kaiowá. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, a atuação de órgãos como a FUNAI na proteção dos povos indígenas nesse momento histórico que está colocado, onde esses exploradores de terra, esses ruralistas, têm uma atuação muito intensa no sentido de tentar evitar que os povos originários, os povos indígenas, ocupem os seus territórios. Como é que o CIMI avalia a atuação da FUNAI na defesa dessas populações? Então, Anderson, é o seguinte, a FUNAI, ela teve, acho que a gente precisa relembrar também, houve um desmonte da política indigenista, né, no último governo, não apenas na questão das demarcações, mas também em relação à composição do quadro de funcionários e servidores, de orçamento para a FUNAI. Então, o governo Lula teve que enfrentar isso, assim como teve que enfrentar a questão mesmo da saúde pública. Enfim, houve um desmonte do Estado brasileiro por parte do último governo, né? Então, essa é uma realidade que se aplica também à FUNAI, e a questão da matéria indígena, infelizmente, nunca foi uma prioridade dos governos que passaram, né? Então, já era uma instituição absolutamente colocada em segundo plano, e ainda hoje, embora tivemos muitos avanços, né? Houve agora um concurso público bastante amplo para a recomposição do quadro da FUNAI, mas eu acho que a questão aqui nem está na FUNAI, né? A gente está falando de segurança, né? Desses territórios. E a gente precisa entender um pouquinho, primeiro, a origem, né, desses conflitos. Esses conflitos se dão justamente pela ausência da demarcação e proteção dos territórios indígenas. Então, os povos indígenas reivindicam esses territórios e acabam sendo atacados. No que diz respeito ao Mato Grosso do Sul, nós temos não só a utilização de grupos armados, né, jagunços, enfim, milícias armadas pelos próprios fazendeiros, né, mas também nós temos uma atuação das forças de segurança do Estado na proteção de interesses privados, né? Isso tem acontecido. Houve um acirramento de conflitos. Só em relação aos conflitos, em geral, né, não é só no Mato Grosso do Sul, mas um dos dados que foi levantado pelo CIMI no relatório agora de 2024 é que o aumento de conflitos, veja bem, 2/3 das áreas com mais conflitos foi justamente nas terras onde não há regularização, que os povos indígenas estão aguardando a deliberação e a demarcação desses territórios. Então, as áreas com maior conflito hoje são justamente aquelas que estão aguardando a regulamentação. São 2/3 dos dados sistematizados pelo CIMI, que é justamente onde os povos reivindicam a presença do Estado na demarcação das suas terras. Então, há uma reivindicação pungente dos povos indígenas em relação a esses territórios. E aí você faz, no caso, esses pretensos que se dizem proprietários das terras, têm se utilizado de forças diretas, seja do Estado e seja de contratação de pistoleiros, né? Agora, chama atenção a questão do Mato Grosso do Sul, porque a segurança do Estado tem feito a proteção de patrimônios privados, ou se colocado à frente nesse processo de conflito, sem determinação judicial. E quando se cobra, a gente tem registros disso, né? Quando se cobra, olha, vocês estão aqui nessa área de conflito, né?
a mando do Poder Judiciário? Não, estou a mando do secretário de Segurança Pública e do governador do Estado. Então, há um entendimento político da autoridade local de que a polícia militar tem que servir à proteção dos interesses privados, né, desses grupos. Nós tivemos, infelizmente, né, esse ano, o assassinato de um jovem indígena por jagunços, né, numa dessas áreas que estão em conflito. Nós tivemos o ano passado, inclusive, um indígena assassinado pela polícia militar também. E esses casos, né, de violência, Anderson, têm sido recorrentemente denunciados, né, alertados, não só pelas organizações que trabalham com os povos indígenas, como o CIMI, mas denúncias internacionais. A gente teve inclusive, esse ano agora, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele faz uma recomendação ao Estado brasileiro para que se declare um estado de emergência em razão da reiterada violação de direitos humanos dos povos indígenas, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país. Nós temos já, no que diz respeito ao Mato Grosso do Sul, medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da ONU, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e também tivemos 4 relatores da ONU agora que condenaram os ataques contra os Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul. Então, assim, do ponto de vista de denúncias, isso tem sido feito e alertado o Estado brasileiro. Porém, as medidas de proteção e de atuação têm sido insuficientes, né? Senão não teria acontecido assassinato como aconteceu. Embora a gente veja uma preocupação do governo federal, criar um gabinete de crise já especificamente sobre Guarani e Kaiowá, a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo teve no território, inclusive recentemente, e pôde constatar a situação que está posta, né? Mas o governo federal tem chegado com um certo atraso e após a violação desses direitos. Então, assim, esse cenário de caos, né, de violência, ele só se resolve com, primeiro, iniciativas que tentem garantir que não ocorram as violências, mas, sobretudo, né, com a identificação dos responsáveis e a responsabilização desses que estão praticando violência contra os povos indígenas, sejam privados, sejam autoridades públicas que estejam determinando esse ataque. Mas é uma situação bastante preocupante. Sem dúvida alguma. O Paloma, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, tem atuado juridicamente para tentar proteger essas populações, esses povos indígenas que são vítimas aí de fazendeiros, exploradores de terra, ruralistas, enfim, que cometem atos de violência contra essas populações. Como é que o CIMI tem atuado juridicamente junto a esses povos? O CIMI, nessas situações de violência especificamente, né, o CIMI ele aciona as autoridades competentes. Então, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça, que é quem faz, inclusive, é responsável, né, pela questão da atuação da Polícia Federal e também em terras indígenas, e aí eu acabei não mencionando, mas em terras indígenas a atuação tem que ser da Polícia Federal e não da Polícia Militar. A gente aciona o Ministério da Justiça, como disse, tanto em relação à Polícia Federal como também à Força de Segurança Nacional, para que atuem na contenção dessa situação. Uma das coisas que juridicamente a gente tem feito é a defesa das comunidades indígenas, né, nos processos que foram judicializados, que tratam da questão demarcatória, além, obviamente, de estar constantemente junto com as comunidades, esclarecendo quais são seus direitos e fazendo a ponte com o poder público, né, na tomada de articulação de decisões para intervir nessa situação. Mas também, Anderson, uma das coisas que a gente visualiza e que também o CIMI atua juridicamente, porque as comunidades indígenas são criminalizadas, né? Então, você tem processos criminais contra as comunidades indígenas e nisso o CIMI
ao longo da sua história, né, tem colocado sua assessoria jurídica na defesa direta das lideranças indígenas que foram criminalizadas também pelo Estado brasileiro, por estarem reivindicando um direito que entendemos legítimo e constitucionalmente adequado. Sem dúvida, um papel fundamental que o CIMI exerce na defesa dessas lideranças indígenas. Paloma, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente no programa. A gente vai continuar acompanhando a situação dos povos indígenas, se o governo federal vai continuar esse processo de demarcações de territórios, é o que a gente espera, 63 milhões de hectares até 2030, muito trabalho pela frente, muita resistência a ser enfrentada, e a gente vai trazer aqui as análises no nosso programa, contando sempre com a participação de vocês do Conselho Indigenista Missionário. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma boa quarta-feira para você e meu grande abraço. Bom dia, gente. Até mais. Tudo de bom, Anderson. Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com Paloma Gomes. Paloma Gomes, que é advogada e também membro da assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário, CIMI,